Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver. Olá, muito bom dia. Estamos abrindo mais o Acordar e Agir. O programa é do Movimento Orgânico, episódio 160 desta quinta-feira. Hoje já é 2 de julho. Estamos saudando a nossa audiência em qualquer lugar, pessoas que acompanham os programas, os episódios que são produzidos pelo Movimento Orgânico, que são tão bacanas, são tão legais, abordam temas dos mais diversificados. E por falar em coisa diversificada, hoje nós vamos juntar num programa só temas muito interessantes. A gente vai abordar aqui questões muito sérias relacionadas ao racismo, machismo, xenofobia, homofobia. E a pergunta central é: o que essas distorções sociais dizem sobre nós mesmos e de que maneira podemos acabar com elas? É uma provocação e tanto, hein? Essas coisas incomodam todas as pessoas. Todo cidadão fica, de certa forma, impactado quando se depara com essas situações. E elas são cada vez mais próximas de cada um de nós. A gente assiste da arquibancada da vida o desfile dessas coisas todas a todo tempo. Então, vamos lá, acho que é um tema muito bacana para ser abordado. E hoje o programa inova, na sua última edição antes das férias de julho, o programa inova. Nós temos aqui 5 convidados muito especiais. Eu me integro aqui, de certa forma, fazendo a ancoragem do Acordar e Agir de hoje. Mas eu tenho aqui o Neto Birger, Blumenau. Seja bem-vindo, Neto. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Página 2 e vamos abordar esse tema bem interessante aí. De um bairro para o outro, em Blumenau ainda, Renato Demer. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos aí e estamos juntos para discutir esse tema aí bem legal. Agora a gente vai a Brusque. Roger Zen, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite, vamos lá. O pulo é maior agora, nós vamos dar um pulão. A Anápolis é longe pra caramba, mas ele está tão perto da gente toda hora, todo momento, participando. O Ronaldo Carvalho, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Carlos Henrique. Obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos participar. E Blumenau de novo, Renan Carvalho, líder do Movimento Orgânico. Seja muito bem-vindo, Renan, bom dia. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia o pessoal todo aí. Uma honra enorme para nós estar aqui nesse grupo agora, com várias pessoas aqui, né, para discutir um assunto muito relevante. Eu acho que esse assunto aí, pela seriedade, pela importância que ele tem na nossa sociedade, é algo que vale a pena, que merece realmente a gente dar um destaque grande para ele. Muito bom. A Página 2 tem a sua sede em Timbó, aqui no Vale Europeu também. E vamos então começar a discussão desse tema, discriminação, suas causas e consequências, é a proposta de hoje. Eu queria pedir a você, Renan, que abordasse inicialmente esse conteúdo. É muito forte, é muito intrigante. Ao mesmo tempo, acho que a gente não pode parar de discuti-lo. Queria que você falasse primeiro como surge a ideia de a gente trazer aqui no Acordar e Agir essa temática. Houveram situações aí, né, e estão acontecendo situações aí até na mídia, né, ocorreram fatos aí nos Estados Unidos, questões raciais e que são bem correntes assim na mídia, né? E aí acabou surgindo uma discussão sobre isso, ou um debate sobre isso ali dentro do nosso grupo. E aí a sugestão da gente abordar isso em tema, né? Abordar o racismo, E aí a gente, no Movimento Orgânico, a gente é meio, né? Para quem já acompanha o nosso programa há mais tempo, já deve ter percebido que a gente procura ir muito na raiz dos problemas, né? Então, a gente pensar em racismo, a gente está falando de algo maior, né? Que existe dentro do ser humano, que é a questão da discriminação, né? A gente não discrimina só por raça, a gente discrimina por muita coisa, né? E o quanto que sutilmente, às vezes, a gente discrimina, né? Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente trazer para nós um pouco a responsabilidade sobre tudo isso que acontece, sobre, né, atos que muitas vezes são, né, muito assim, deploráveis que acontecem aí na humanidade, mas que nós também temos uma participação disso e que eu acho que é importante a gente trazer para a nossa realidade o que nós podemos fazer, assim como sempre a gente faz aqui no Movimento Orgânico.
A verdade é que a gente está aqui tratando de uma situação que aqui no programa Acordar e Agir, e o próprio Movimento Orgânico trata com especial carinho, que é direcionar o pensamento das pessoas, a posição das pessoas para uma outra forma de enxergar tudo isso. Mas a gente não está isento de enfrentar todas essas situações aí e conviver com elas, a gente convive. Queria a sua opinião, Neto, a respeito da abordagem desse tema também, discriminação, suas causas e consequências. Vamos lá, um ponto de vista. Então, como o Renan falou ali, surgiu o assunto do racismo quando aconteceu esse fato lá do policial, tal, lá nos Estados Unidos, que eu acabei nem vendo até, eu sou sincero com vocês, eu soube, né, teve todo mundo comentando, tal, o grupo de WhatsApp, e acabei nem me dando ao luxo de ver, porque parece que eu volto lá na minha infância, assim, eu volto aos 10, 12 anos e as coisas se repetem, sabe? São atos que eles continuam se repetindo e eu acredito que a gente vem tratando isso muito parecido do que tratava 20, 30 anos atrás. As coisas continuam muito iguais, a forma de a gente de tratar o racismo, ou todas e qualquer discriminação, né, é muito parecido com o que eu tratava na minha infância. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de tentar olhar de uma forma diferente para isso, de tentar fazer algo diferente para que o resultado seja outro, né? Se a gente entender que as diferenças, se a gente entender que existem diferenças entre os seres da mesma espécie, eu acho que é aí que está a grande raiz do problema, e uma oportunidade única de a gente tentar ir a fundo e entrar com uma visão diferente, com uma atitude diferente, para que a gente consiga ir adiante de uma forma mais humana, de uma forma mais consciente e sem diferença entre as pessoas, né? Sem dúvida, a gente bate há muito tempo nessa mesma tecla, né? A evolução é pouca ou quase nenhuma, e a gente se choca porque acreditava que o mundo pudesse, e as pessoas, por consequência, evoluir a ponto de que essas coisas fossem deixadas atrás na história, mas se repete. Renato, a sua visão desse tema de tanta complexidade e de tanto problema que gera, qual é? Bom, eu vejo que o que incomoda, o que já há muito tempo a gente percebe, é o sentimento, né? O sentimento é o X da questão, né? Como eu me sinto diferente, eu me sinto mais, eu me sinto menos, eu me sinto... Então, a gente já vem cultivando essa coisa da discriminação há muito tempo, né? Então, não é de uma hora para outra que vai sumir, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, mas muito olhando para o sentimento de cada um, né? O que me faz sentir diferente? Eu acho que discriminação é julgamento, é julgamento, né? Basicamente julgamento. Então, olhar para os nossos julgamentos e tentar diminuir os julgamentos, tentar erradicar os julgamentos, a gente vai estar trabalhando de uma forma de sentimento igual, se sentir mais igual um ao outro, se sentir mais ser humano. Eu acho que esse é um ponto. Queria a sua opinião também, Roger. Como é que você aborda esse tema que a gente escolheu hoje aqui para o programa? Como é que você analisa? Sim, Carlzinho, que eu vejo que é um desafio da humanidade, né? A gente ter empatia pelo próximo, a gente sair um pouco do nosso intelecto, do que a gente é influenciável, né? E olhar a nossa natureza, né? Olhar que, poxa, a gente é amor, a gente é paz, a gente foi criança, né? Há pouquinho tempo atrás a gente era criança, a gente tinha uma mente limpa, né? E por que a gente cresce e julga tanto e a mente fica tão poluída, né? Poxa, por que a gente é tão influenciável assim, né? Por que a gente está vivendo num ambiente assim? Por que o sistema é assim, né? A gente se questiona muito, acho que no programa de liderança orgânica que eu fiz ali, poxa, tem tanta coisa que tu acaba refletindo e dizendo, nossa, poxa, por que eu fazia isso, né? E jamais trazia a culpa para mim, realmente, talvez eu fui influenciado, de certa forma, com certeza, e fazer uma limpeza, fazer uma reflexão, né? Pra gente, eu acho que a gente tá nessa vida para isso, né? Para evoluir, para passar, né? Transcender isso tudo que tá acontecendo, né? Essa discriminação, né? Somos iguais, né? Somos a mesma espécie, como o Neto fala. Ronaldo,
O que você vai dizer para a gente a respeito desse tema? Discriminação, suas causas e consequências, racismo, machismo, xenofobia, homofobia, o que essas distorções sociais dizem? Bom, então, eu acho que o grande problema de tudo isso, o problema da discriminação, eu acho que é o juízo de valor que a gente faz nela. É o julgamento, como o Renato falou aí. Quando a gente carrega essa discriminação com o julgamento. Porque a discriminação em si, né, você pensar bem, a origem da palavra e discriminação é separar o que é diferente. Né? Isso, eventualmente, é necessário. Né? E todo mundo é diferente fisicamente, todo mundo tem características diferentes. E, eventualmente, você precisa de critérios para separar as pessoas em algumas situações. Por exemplo, sei lá, remédio, que você vai produzir remédio para criança é diferente do remédio que você produz para o adulto. Né? A gente pode separar na chamada da escola por ordem alfabética. E você está discriminando pelo nome ali das pessoas. Isso não tem problema nenhum, porque isso não tem julgamento de valor de melhor ou de pior, de bom ou de ruim. O grande problema da discriminação é quando ela precede de um julgamento de bom ou ruim, de melhor ou pior, né? E aí você começa a estabelecer parâmetro para julgar as pessoas, separar as pessoas diferentes, porque você considera que é melhor ou pior do que elas, ou que elas são melhores ou piores, ou certas ou erradas, né? E aí que eu acho que é a origem de todo o problema aí nessa racismo, xenofobia, homofobia, tudo que acontece é porque o julgamento. A gente está julgando melhor, pior, certo ou errado na discriminação. E a gente tem um comportamento muito... tem outra, acho que vai ser abordado aqui também, né? A discriminação, ela é um comportamento que passa a ser muito frequente na sociedade. Né? A gente começa a discriminar muito, e muito com base nesse juízo de valor. E aí a gente não consegue separar mais o que é discriminação boa, ruim, e tudo passa a ser discriminado. Né? Tá certo. Ô Renan, já para você agora a próxima pergunta então. O que representa esse mundo competitivo, a competição que existe entre o ser humano em todos os níveis, para estabelecer essas questões aí que, de certa forma, dão combustível a atos de racismo, do machismo, xenofóbicos, homofóbicos. O quanto a competição influencia nisso? Olha, eu acho que aí entra são dois desafios nossos, né? É óbvio que a gente discriminar alguma coisa não tem problema nenhum. Por exemplo, né? Se eu tenho canela fina e alguém tem canela grossa, aí você pegar todas as pessoas de canela fina e todas as pessoas de canela grossa, são pessoas diferentes, certo? Agora, o fato da gente discriminar e não colocar um valor, como o Ronaldo fala, não colocar um julgamento em cima, está muito relacionado a o que isso representa para os nossos ganhos sociais, né? Se eu ter canela fina representa muito para o meu ganho social ou pouco para o meu ganho social, isso vai tornar relevante em algum momento. E aí entra o que a sociedade valoriza. E aí vem essa questão da competição, né? Então, se nós, como sociedade, valorizamos a competição, então qualquer coisa que possa vir, né, qualquer diferença que possa vir a me afetar no meu ambiente competitivo, e aí eu vou dizer para vocês, o nosso ambiente competitivo ele é muito pesado, né? A gente está continuamente competindo por nota, competindo por reconhecimento, competindo por afeto, competindo por vaga de empresa, competindo por promoção, competindo por emprego, competindo por cliente, competindo por tudo. Então, a gente criou um sistema social onde as pessoas que ganham são valorizadas, as que perdem são ninguém, são desvalorizadas, né? Então, se nós estamos num sistema social que ele é totalmente competitivo, é óbvio que as diferenças vão ter um peso, né? Não tem como a gente não colocar peso nas diferenças se nós estamos competindo, né? Então, aquelas pessoas lá que vão roubar o meu lugar, aquelas pessoas ali que vão afetar o meu, né, a minha crença, que vão afetar aquilo que me traz segurança, vão tornar perigosas. Então, as diferenças assumem esse julgamento muito em função da competição. Então, eu acho que isso aí é uma reflexão muito importante que você traz, Carlos, né, nessa questão da gente fazer esse vínculo, né?
não teria importância nenhuma a discriminação se nós não vivêssemos num ambiente competitivo. Então tá. Ô Neto, alguma coisa a respeito, você que assistiu todos falarem, agora alguma coisa para acrescentar aí? Começa você. Então, uma coisa assim que eu fui desenvolvendo com essa questão do autoconhecimento e muito em favor aí do movimento orgânico, baseado nesse sistema competitivo, eu sempre me coloquei muito abaixo ou muito acima das pessoas. Eu olhava para algumas pessoas de cima para baixo e eu olhava muito para algumas pessoas lá de baixo também, assim, idolatrava e julgava que eram pessoas melhores do que eu e julgava também muito melhor do que muitas pessoas. Mas à medida que eu fui tomando consciência e me tornando mais humano e sabendo que realmente no fundo a gente é igual, são todos seres da mesma espécie, são todos humanos, né? A gente até comentou ali vamos fazer Dia da Humanidade, então vamos comemorar a humanidade, não comemorar Dia do machismo, do feminismo, do racismo, enfim. E daí, à medida que tu vai se desenvolvendo nisso, é muito bacana como tu vai se colocando em equidade, sei lá, né, em equilíbrio com as demais pessoas. Tu não se coloca mais acima nem abaixo de ninguém. Antes eu até idolatrava, sei lá, eu achava que os monges eram pessoas melhores do que eu. Eu já sei que eles são seres humanos iguais a mim. Achava que algumas pessoas que tinham poder aquisitivo mais baixo eram piores, sei lá, ou que praticavam algum esporte pior, eu me achava melhor, sabe? Cara, é incrível como essa questão de você se colocar como realmente de dentro para fora, em igualdade com todos, isso faz com que o teu mundo ao teu redor melhore muito e se você se torne mais humano ou humano de verdade, volte à sua essência e faça a sua vida ficar muito mais leve. Eu acho que esse seria um caminho para que a gente pudesse, né, acabar com essas diferenças e fazer com que a gente fosse tudo uma coisa só, todo mundo igual mesmo, e vivesse de uma forma mais harmoniosa, fluida e feliz. Acredito que seria esse. No final das contas, diferenças é uma coisa tão natural, porque cada ser humano é diferente do outro, e não é em um aspecto só, é em milhares de aspectos, né? O problema da gente discriminar é que a gente coloca lupa em um aspecto desse, né? E aí a gente pega e fala, não, esses aqui são diferentes daqueles. E isso sim é um julgamento já de cara, porque não são diferentes. O que é diferente é aquela característica. O cara tem canela fina ou tem canela grossa. Isso é diferente. Um tem a pele mais escura ou tem a pele mais clara. Isso é diferente. Mas as pessoas não são diferentes. As pessoas são iguais. Eu acho que a gente tem que reforçar muito esse linguajar, essa forma de expressar. Né? Porque a gente procura, dentro da nossa discriminação, diferenciar pessoas, né? Como se elas fossem diferentes, né? E a partir do momento que a gente diferencia pessoas, a gente está carregado de julgamentos. A gente vem numa sociedade competitiva carregada de julgamentos, como o Renato trouxe, né, Renato? Eu venho trabalhando há bastante tempo essa questão, porque eu não sou diferente de ninguém nesse aspecto, né? Na questão de ter buscado sucesso, de ter buscado vencer na vida e essas coisas todas, né? Mas trabalhando essa questão do quanto eu me julgo, do quanto eu julgo as outras pessoas, eu diminui bastante isso já e tem feito uma diferença grande na vida. Então hoje eu reverencio, eu valorizo quem sabe tocar, cantar, quem sabe jogar bem. Eu consigo perceber essa diferença e enaltecer até, e elogiar e reverenciar essa diferença das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu já me reporto, você é um ser humano que é igual a mim, eu valorizo, né? Da mesma forma, quem tem uma profissão como jardineiro, carpinteiro ou pedreiro, eu valorizo o que ele sabe fazer, né? O talento dele naquilo, e sei que é uma pessoa igual a mim também. Então, essa igualdade de sentimento, se a gente trabalhar, é o que eu venho trabalhando, torna a gente muito mais livre e muito mais verdadeiro. Não preciso mais fazer nenhuma média com ninguém, entendeu? O que você cita aí, Renato, tem muito a ver com essa distorção social que existe. As diferenças sociais são muito grandes. Você me fez lembrar aqui de um programa que a Página 2 mostrou agora no sábado passado. Eu entrevistei dois irmãos que estão na Nova Zelândia e um rapaz aqui da nossa cidade que está na Austrália. E esse menino de Brisbane, na Austrália, disse o seguinte, olha, eu moro num prédio onde mora faxineiro, onde mora um juiz, onde mora advogado. Daí eu digo, mas como assim? Daí disse, não, é que aqui
o salário mínimo, a hora contempla cada trabalhador, independente do que ele faz, uns mais ou menos também, mas no mínimo $20 a hora. $20 a hora, a pessoa tem condições de ter uma qualidade de vida muito melhor, e ali as coisas se nivelam. Eu perguntei para ele assim, o que você acha disso? Eu queria que esse modelo fosse estendido, expandido a todo mundo, eu achei bacana. Então, dentro dessa questão que o Renato colocou aí, eu achei que encaixava essa observação. Roger, posso colocar uma situação para ti? De onde vem essa situação toda, a discriminação, do racismo, a xenofobia, a homofobia, se a gente sente que a mídia tem tratado essa questão com um certo cuidado? A arte, o cinema mostra isso com certo cuidado, e sempre os desfechos desses filmes, eles vendem uma imagem final de que aquilo está errado e mostram o lado que a gente deveria, de certa forma, observar. De onde vem, se não vem da mídia, se não vem da arte, vem da família, da casa? Então, Carlos Henrique, eu acho que assim, a minha percepção sobre a tua pergunta, né, o que minha consciência traz, assim, é que aquele livro Sapiens, né, tem um livro muito legal que ele fala das narrativas, né, e o mundo se constrói através de narrativas, e eu acho que cada pessoa é única, vive uma história, vive uma realidade e acaba criando isso para frente, né? E muitas vezes a pessoa ela não se desperta ou não tipo, continua meio que no automático, assim. Eu acho que por isso que tá tão em alta, né? O autoconhecimento, as pessoas se libertarem, né? A mídia também tá cuidando muito, né? Porque elas hoje, né, eu acho que a globalização aí da informação é muito rápida e para ela perder a audiência é muito rápido também. Então, eu acho que essa dor que a mídia está sofrendo, ela está tomando cuidado com isso, né? De como tratar esses assuntos, né? E da mesma forma que ela trata, tem mídia com consciência, mas tem muita mídia, né, que realmente, poxa, né, ela carrega esse tema, né? Não traz de uma forma leve, acho que não traz com um pouco mais de clareza, né? Como o Renan falou, acho que a questão da canela grossa, canela fina, no final somos todos iguais, mas como tratar isso, né? E eu acho que na minha criação, assim, é engraçado, né? Nós somos em vários irmãos e meus pais se separaram cedo e é difícil, assim, para os pais, eu vejo assim, poxa, eu jamais coloco culpa na minha mãe ou algo, porque ela não ter me dado algo, sabe? Acho que ela fez o melhor dentro da consciência que ela tinha, então eu jamais vou julgar ela, né? Eu acho que isso eu acho que é muito importante para mim, assim, essa liberdade que ela me deu, de certa forma, né? E, poxa, ela vem e falou, pô, eu queria ter dado mais atenção para vocês, porque ela tinha que trabalhar para colocar comida dentro de casa. E eu acho que a gente vai se transformando, assim, ao longo do tempo, né? Acho que a gente está nessa evolução, assim, nesse caminho. E é isso, assim, acho que se alguém pudesse complementar um pouco. Eu acho que a base da construção da nossa sociedade, ela é a discriminação, né? Se a gente for avaliar bem mesmo assim. Então, às vezes a gente foca muito num aspecto, no preconceito racial, né? Que é péssimo, mas a base da nossa consciência, da nossa construção como sociedade, tá na discriminação por tudo, né? E por exemplo, aí eu quero provocar os empresários aí que estão aqui. Eu trabalhei em empresa e eu me sentia discriminado pela roupa que eu usava, né? Por não usar gravata, às vezes por não gostar, ou às vezes de cavanhaque, num ambiente que... Então, entrevistas de emprego, por exemplo, né? Seleção de pessoas, como que a gente escolhe? Né? Pela função do crachá, né, Ronaldo? Pela função, o cara é discriminado até pela função no crachá, né, cara? Dependendo da função que o cara tem ali, ele é discriminado. Tá? Começa ali já. Crachá, então, assim, a gente tem... Se a gente olhar para nossa cidade, né? O que ela é? Né? São bolsões ali de pessoas que estão separadas por condição social e vários outros critérios ali que a sociedade tem. Isso como normal, né?
Então, a gente tem que questionar a base desse preconceito, a base desse racismo, a base desse... O normal é discriminar, né? O normal é discriminar, né? E às vezes a gente não discrimina por cor, mas discrimina por tantas outras coisas. E por que isso pode? E por que é por cor? Enfim, né? Então, eu acho que a questão que a gente tem que fazer, né, é essa autoanálise, essa autoavaliação dos nossos comportamentos, antes de querer julgar a própria discriminação, julgar a própria no outro, né? Julgar o racismo no outro, mas vamos olhar para dentro, onde eu estou discriminando e onde isso está sendo prejudicial, onde isso está sendo não está sendo útil para mim e para a sociedade, para as pessoas como um todo. Eu falei com o Renan nesses dias o quanto a gente discrimina as próprias crianças, em casa até já. Eu ensinei meus filhos a discriminar os torcedores do Vasco, por exemplo. Pô, que sacanagem. Lá em casa só quem presta são os flamenguistas. Os argentinos e vascaínos não prestam. Agora eu estou tentando desconstruir isso. Pois é, o que eu falo, desde o primeiro curso que eu fiz com o Renan, que eu percebi que eu tinha que desconstruir as coisas que eu tinha na minha cabeça. E desconstruir não é uma tarefa fácil, porque eu construí ao longo de tantos anos, né? O Carlos está um pouquinho mais à frente de mim, mas assim, tem que desconstruir. Né? Mas o desafio grande mesmo, como esse que o Ronaldo traz, é isso. Porque a nossa sociedade, né, e não assim, desde sempre, né? Isso não está na nossa natureza, isso, né? Mas a partir de determinado momento, né, um evento marcante foi a Revolução da Agricultura, né, que a gente criou os quadradinhos ali depois dela, a gente começou a discriminar o que é meu, o que é seu, essas coisas assim. E aí, a partir dali, eu acho que nós começamos a criar esses bolsões que ele falou, nós começamos a distinguir, nós começamos a temer o ser humano, né? Nós começamos a dar mais valor para a propriedade que nós temos aqui do que para outra pessoa, né? Então, nós começamos a distinguir a partir de determinados valores que são coisas que a gente deu importância e deixou de dar importância para outras, né? Então, como sociedade, a discriminação realmente ela é um vírus, ela é um problema, ela é uma doença que nós temos, socialmente falando. Pode falar? Tem mais uma coisinha, né, Renan, que eu estou lembrando agora. Por mais que eu tente, ou cada um de nós tente desconstruir essa discriminação que a gente tem na cabeça, a gente esbarra na família, nos amigos, na empresa, em um monte de círculos que a gente tem de relacionamentos que não pensam assim, né? Exatamente. E às vezes é difícil até em família você conversar algum tema relacionado, por exemplo, a igualdade de raças ou a igualdade, né, sexual, ou qualquer coisa assim, né? Quantas coisas que são vedadas, o ser humano não abre a boca porque tem medo de ser julgado, né? Então, essas coisas eu acho que nós, como sociedade, nós estamos muito longe. Então, por isso que, quando você diz assim, né, apesar do que a mídia fala, apesar de trazer as coisas, apesar das coisas continuam, é porque nós, como sociedade, nós continuamos mantendo ainda e dando muita importância para essa discriminação, né? A gente continua discriminando por nota, por raça, por local que mora, por qualquer coisa, né? Por vestimenta, e por aí vai, né? E eu acho que o problema maior da discriminação, da gente criar essa diferença entre seres humanos, isso até num artigo que eu escrevi recentemente eu mencionei, que quando a gente... a nossa capacidade de sentir empatia, ela é diretamente ligada ao quanto que nós enxergamos a outra parte como igual ou diferente de nós, né? Então, se nós temos uma tendência muito grande a sentir empatia por aqueles que a gente considera mais igual a nós, alguém da nossa família que torce para o nosso time, que é da cor, a gente vai ter mais empatia por ele, né? Aquele que é de longe, distante, não sei o que lá, a gente não sente tanta empatia assim, né? Se a pessoa aqui próxima a nós estiver sofrendo, nós vamos sofrer juntos, se a outra lado está sofrendo, a gente faz, né, paciência, tal, coisa assim. Então, quanto mais a gente diferencia, mais a gente afeta a nossa capacidade humana de sentir empatia, né? Então, isso aí é o maior problema da sociedade, porque quando a gente cria algum tipo de casca
que separa um grupo de outro grupo, e a gente se chama de diferente daquele grupo, nós estamos, naquele momento, diminuindo a nossa empatia com aquele grupo do lado de lá, né? E aí, no ambiente competitivo, isso torna problemático, né? Então, nós estamos literalmente afetando a empatia de todos os seres humanos quando a gente cria essas diferenças, quando a gente alimenta essa discriminação. Eu queria colocar uma coisa também para que o grupo discuta. A gente está falando de racismo, machismo, xenofobia, homofobia, e existem outras formas de discriminação. Por exemplo, no Brasil, eu vejo como muito forte a questão da discriminação social. Isso, para mim, é marcante. Ronaldo, começa com você essa abordagem, o teu ponto de vista dos efeitos da discriminação social. Eu acho que talvez essa seja a base, a pior de todas, assim, a que mais influencia todo mundo, né? Discrimina porque a gente construiu um modelo de sociedade onde a posse ela é muito importante, né? E aí o nosso sistema de produção, trabalho também, né, é muito valorizado. Então, começa por aí, a gente já começa discriminando criança e velho já desde o princípio, que criança e velho não produz, né? Ou produz menos, isso na lógica do funcionamento social nosso. E aí a gente também começa a valorizar muito quem tem, porque a gente acha que quem tem produz, enfim. Lógicas que a gente criou para viver e que enfatizam essa discriminação, enfatizam esse comportamento de julgamento, né? E isso parece uma coisa natural, né? Quando eu estava outro dia conversando, um grupo, uma discussão que estava ocorrendo num grupo do WhatsApp, um grupo de pessoas que eu não conhecia, enfim, entrei nesse grupo, estava lá vendo a discussão, e algumas pessoas defendendo o preconceito. Defendendo como o preconceito faz parte, é necessário para o ser humano, que a gente precisa se proteger. Quando a gente está, por exemplo, num ambiente onde não conhece as pessoas e vê uma pessoa mal vestida, você tem que se proteger, né? Então, é algo que está arraigado no nosso inconsciente coletivo, assim, né? Vamos dizer assim. A gente acha que a gente precisa se proteger do que é diferente, e aquele que tem menos, né? Aquele que os bairros mais pobres, aquele que está mais afastado do nosso convívio social. E também existe o contrário, né? Os pobres também têm essa discriminação com quem tem e se acham inferiores e não se acham dignos, às vezes, de sentar na mesa, a empregada doméstica sentar na mesa com o patrão, não sou digno. Então, é um comportamento meio que existente na sociedade, né? Essa discriminação social, né? E ninguém combate ela muito, assim. A gente combate muito, fala-se muito na questão racial, mas essa social parece que ela é natural, não? Ronaldo, ele não tem porque ele não tem competência para não ter, pobre, porque e aí é natural, assim. Então, de todas essas formas aqui que a gente elencou, do racismo, machismo, xenofobia, homofobia, nenhuma me marcou mais quando criança, quando jovem, do que a questão social. Eu não tive problema com racismo, machismo, a gente de forma inconsequente, a gente tem atos que às vezes rotula-se com um comportamento de machismo, do macho. A xenofobia jamais, a homofobia também não. O que me marcou mesmo foi a questão social. Como ser humano, eu confesso para vocês que foi a coisa que mais me impactou. Eu lembro do meu pai sempre falando, eu digo para ele que ele não tem noção do quanto ele é orgânico, aliás, todos nós no fundo, né? Mas eu lembro dele falando para mim, cara, incrível como ele observando assim, incrível como pobre é amigo de pobre e rico é amigo de rico, né? Reforçando isso. Olha só, os ricos estão bem entre eles, e os pobres também estão bem entre eles, mas incrível como não. Já começa ali essa diferença, né? Parece que realmente quem está numa classe social mais baixa não pode se conectar, conviver com quem está mais alta e vice-versa, né? Quando a natureza nossa seria a gente estar todo mundo junto e independente dessa questão social aí. Bom, só vindo uma pandemia mesmo, ou uma enchente, ou uma catástrofe para todo mundo se sentir igual, né? E daí ninguém mais tem nada a perder, todo mundo, o que tinha não tem mais, né? Só resta o corpo. Nivelou, então? Aí nivela. Nivelando.
O que existe, na verdade, é que o ser humano, ele tem esses medos, ele criou todo esse sistema, esse ambiente competitivo, ele vive essa sociedade, assim, muito por medo de escassez, né? O ser humano criou esse medo de faltar no futuro. Se faltar no futuro para mim vai ser horrível. Então ele criou esse julgamento também da falta no futuro, né? Só que na prática o que ocorre é totalmente diferente, né? Porque na prática, quando ocorre a escassez ou quando vem uma tragédia e aí falta para todo mundo, é ali que o ser humano manifesta o lado humano dele, né? É ali que o ser humano vem e se torna colaborativo, quebra os seus julgamentos, caem seus muros. É ali que, na hora de sobreviver, um precisa abraçar o outro, um precisa ajudar o outro, e é ali que é. Então, assim, né, eu acho que o problema maior do ser humano é a abundância, o problema maior é ter as coisas. Quanto menos a gente tivesse, mais a gente voltaria a ser igual. Quanto mais a gente entrou nessa de ter, então a gente fica com medo de perder. Aí já esse medo de perder gera toda essa diferenciação social, esses problemas, essa desigualdade que existe no mundo, tudo isso aí, né, em função desse medo que é alimentado, né? Então, realmente, quando vem uma tragédia, se iguala tudo. Eu estou intrigado com esse nivelamento, porque eu estou vendo que quem está perdendo salário é o povão mesmo, quem está perdendo emprego é o povão mesmo. Eu estou querendo colocar... A pandemia não é uma tragédia, a pandemia não está longe de ser, né? Uma tragédia é quando dá um terremoto, por exemplo, lá num país, ou quando dá uma enchente, aí nivela, aí todo mundo perde tudo ali naquela hora. Sim, a isso. pandemia não está longe disso, a pandemia não veio para isso, não é? Ela não está trazendo pandemia. esse tipo de oportunidade, né? Não é uma pandemia que atinge todos, né? Não, é muito diferente o jeito de atingir, a necessidade que existe, as coisas que acontecem. Então, assim, houve uma oportunidade de reflexão por ficar em casa na pandemia, mas isso não mudou muito a sociedade. É, verdade. Bom, não, a catástrofe, quando é uma catástrofe que atinge todos, quem tinha uma casa bonita, por exemplo, na Alameda, pegou enchente até o teto, e aí sim o cara fica igual, não muito igual, porque tem a conta bancária ainda, né? Mas quando é uma tragédia que atinge todos por igual e todos perdem tudo, aí o ser humano acaba... eu acho que o Renan lembrou bem essa questão. O nivelamento existe diante da tragédia e não desses fatos, como a Covid, por exemplo, ela não nivela, não. Eu acho que não nivela. Ela é uma tragédia para alguns, muito seletiva, né? Ainda. Ela é uma tragédia para poucos, né? O resto ainda está... O quanto de gente que está no julgamento ainda em cima disso, né? Então... Agora, eu acho que assim, né, vou trazendo para uma solução nossa, realmente a gente olhar para nós, essa questão da discriminação em todos os níveis, né, e olhar onde que existe, onde que nós não conseguimos muitas vezes enxergar alguém como um igual e igual mesmo, né, a gente não consegue, muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala, não, essa pessoa é diferente de mim, essa pessoa é assim, assada, assim, né, toda pessoa é diferente, isso não tem dúvida, mas porém, né, se nós não enxergarmos até o fato de sermos diferentes como algo que é igual, que é comum entre nós não vamos nos enxergar como humanos, né? Então, o fato de cada um ser diferente é algo que nos torna humano. Então, nós somos iguais justamente por isso, né? Agora, a partir do momento que a gente começa a classificar diferenças e colocar isso como algo relevante, né, para qualquer coisa que seja, aí nós estamos começando a criar esse problema, né, que é alimentado por esse sistema competitivo e esse sistema que busca o ter como sendo um valor principal da sociedade, né? Porque aí a gente grupos de pessoas vão se sentir ameaçados, né? Então isso que ocorre, a discriminação racial, ela não é nada mais que um fruto da discriminação social, né? Ela é uma consequência da discriminação, se a gente for ver, né? Por quê? Porque os escravos vieram da África porque os senhores aqui precisavam de gente e tal. A partir do momento que foi abolida a escravatura, pronto, aquele grupo tornou-se perigoso, aquele grupo tornou-se, né? E nos Estados Unidos tem um documentário que eu assisti, que ele é muito chocante, eu assisti até nesse todo, mas eu achei ele muito marcante, de que os Estados Unidos até hoje, ele mantém o mesmo sistema de escravidão, ele só simplesmente foi mudando o sistema de escravidão lá, né? Ou seja, existe toda uma lógica do sistema para manter os negros como escravos nos Estados Unidos de alguma forma, e para manter usando todo o artifício capitalista e tal, e até as prisões que tem lá nos Estados Unidos hoje. Então, assim, existe toda uma lógica que é alimentada por essas diferenças
sociais e por essa competição capitalista e tudo isso aí, que alimenta o racismo, alimenta a diferença entre homens e mulheres, porque aí aquilo, como o Ronaldo falou, velho e criança não serve, mulher também, elas ficam grávidas, então também não são tão produtivas e tal, então pronto, já alimentou mais discriminação. Então tudo isso aí vem como fruto, né, o machismo, xenofobia, o pessoal do outro país ou da outra cidade, isso nós temos aqui em Blumenau, em Timbó, né, a gente não quer que outra pessoa de outra cidade venha aqui para tirar emprego nosso, né, a gente não quer liberar nosso UTI para pessoas de outra cidade, a gente escuta essas coisas aqui, né, então isso é xenofobia, mas por quê? Tudo é um medo de alguém vir e tomar o que é nosso, basicamente. Um consultor, um parênteses, um consultor amigo meu, né, ele trouxe essa ideia do sistema americano, né, de trabalho e tal, que ainda existe, né, escravidão lá, porque ele trouxe assim, Roger, antes era assim, tu tinhas um escravo, tu tinha que alimentar esse escravo, tu tinha que cuidar para ele não fugir, tu tinha que cuidar da saúde dele, tudo, né, tu tinha que cuidar, tu tinha que dar um local para ele dormir, dar toda a estrutura para ele viver saudável. Hoje não, hoje tu dá um salário, ele vai para casa, se cuida, se alimenta, cuida de tudo e volta no outro dia. Escuta. Qualquer problema que tem na sociedade, tu vai lá e trancafia ele, pronto, é o que eles fazem lá. Eu acho que além de fazer esse trabalho interno aí que o Renan falou, que é fundamental, né, de tu realmente de dentro para fora não enxergar mais diferença, uma coisa bacana é no seu círculo, onde você tem algum tipo de influência, acabar com qualquer tipo de exceção e privilégio, né, nas empresas, na sua família e tal, porque isso também é discriminar, entendeu? Então, cara, qualquer coisa que tem de exceção que não precise mesmo que alguém, né, se alguém tem algum braço a menos, beleza, né, faz lá alguma tratativa especial, mas se não tem necessidade de ter algum tipo de exceção e privilégio, quebra toda e qualquer exceção, porque isso conecta, isso traz todo mundo para a mesma página, né? E uma coisa, duas coisas importantes aí que eu acho também fundamental a gente abordar um pouquinho, é que essa questão do julgamento, os principais líderes que combateram de verdade essa questão da discriminação, eles não julgavam, né? Eles entendiam o outro, o diferente, entre aspas, ele acolhia. Ele falava, cara, eles não sabem, eles não têm consciência dos atos que eles estão fazendo. Calma que nós vamos resolver essa questão, enfim, né? Então, Martin Luther King, o próprio Jesus Cristo, eles acolheram, eles, né, geraram esse sentimento de empatia e compaixão e conseguiram resolver, de alguma forma, essa questão da distinção aí. Agora, eu ia te perguntar... Só mais uma coisinha. Eu acho que é uma questão também da gente tratar a questão do passado, né? Porque a gente gera muito privilégio, muita exceção baseado no passado. E o passado não existe mais, ele não está mais aqui, né? Então, para a gente ficar muito atento em relação a isso. Eu não vejo sentido a gente ter dia especial para algum tipo de gente, dia, mês disso, coisa daquilo. Porque no passado aconteceu tal coisa. Cara, vamos botar um break, alguma coisa em relação a resetar isso aí, vamos viver de uma forma diferente daqui para frente. Eu acho que isso é uma questão de a gente tentar, né, seria bem importante a gente conseguir resolver as questões no presente e no futuro, não trazer mais o passado para nós, entendeu? Para o aqui e agora. Legal, Neto. Eu ia mesmo perguntar que dicas que a gente poderia deixar aqui para lidar com essa discriminação e julgamento, e o Neto colocou muito legal essa questão de tentar acabar com os privilégios onde a gente faz parte, nossos meios, nossos relacionamentos, né? Tentar acabar com os privilégios e promover essa igualdade, né? Bem bacana. E outra coisa que o Neto falou aí do julgamento, aumentar o nível de compreensão e acabar com o julgamento. Na verdade, o julgamento ele não tem razão de ser. Ele não tem razão de ser nunca. Nem quando a gente não conhece a verdade, porque daí aí não tem razão de julgar, e quando conhece a verdade, ele também não tem, aí mesmo que ele perde a razão de ser, né? Então, na verdade, o julgamento é falta de compreensão da situação, ou do fato, do que a pessoa viveu ou está vivendo, né? Bom, o Neto abriu a porta para que agora a gente faça uma reflexão sobre o que propõe mesmo o tema de hoje, que é de que maneira podemos acabar com essas questões relacionadas à discriminação, suas consequências do racismo, machismo, xenofobia, homofobia, até mesmo essa distorção social que a gente também já comentou. Então o Neto já abriu a porta aí, quem é que
Quem é que se insere agora para falar um pouquinho a respeito das soluções que a gente poderia estar buscando? Olha, eu posso dar várias, né? Mas eu acho que o único caminho, esse caminho que o Neto traz da empatia e da compaixão ali, que ele sugere, esse para mim é o único caminho. Não tem outro. Único. Né? Nós temos que desenvolver empatia e compaixão. Nós temos que, como sociedade, como governo, como sistema, nós temos que criar estruturas, mecanismos, ações que promovam cada vez mais empatia e compaixão nas pessoas. Né? E infelizmente, eu acho que a gente vai por um caminho oposto, porque quanto mais a gente vai ressaltando diferenças, né? Quanto mais a gente cria diferenças, e olha que a nossa sociedade está criando cada vez mais, parece que está virando cada vez mais grupinhos disso, grupinhos daquilo, um é isso, outro é aquilo, e eu acho que isso aí, muito disso vem dessa maneira como a gente cria, né, os nossos jovens, as nossas crianças, que é uma maneira que a gente faz eles se sentir desde pequeno, como o Neto seja, inferiores. Em algum momento, eles precisam buscar algum destaque na vida, né? E esse destaque, esse pertencimento, não vem pelo simples fato deles serem humanos e deles serem quem eles são. Vem pelo fato deles pertencerem a algum grupinho que eles acham que que vai, né, torná-los melhores, né? Ou algo assim. Então, quanto mais a gente alimenta essas diferenças ou deixa que as pessoas vão se agrupando em pequenos grupos de diferença, nós estamos quebrando a empatia do ser humano. Eu acho que esse é o maior problema, porque eu sempre vou ser muito mais empático com quem é do meu grupo do que com quem não é. Né? Então, essa é uma natureza do julgamento. Quem é do meu grupo, quem pertence ao meu meio, certo? Eu vou gostar mais, eu vou ter mais afinidade, eu vou ter mais isso, eu vou ter mais aquilo, e no final das contas eu vou julgar, né, como melhores e como piores aqueles que não são. Então, o nosso caminho realmente para trazer mais empatia é a gente quebrar tudo como sociedade que alimenta diferenças. Né? Então, essa questão da gente ficar destacando, trazendo o passado à tona, do passado fomos assim, precisamos manter a nossa tal, somos um grupo... Eu já fui minoria discriminada nos Estados Unidos, certo? Latino lá nos Estados Unidos é pior que negro. O pessoal não fala nada de latino lá nos Estados Unidos, mas eles são vistos como piores do que os negros, porque os negros ainda são americanos. A maioria dos latinos ainda não é, né? O latino ele tem o peso da raça e da xenofobia, os dois juntos. Aí eu já fui minoria lá, né? Então dá pra gente enxergar isso de outra forma. Lá nos Estados Unidos tinha o tal do Brazilian Day, que já criaram lá também, que é o dia do brasileiro, certo? Que os brasileiros vai lá, bate no orgulho, faz carnaval no meio de Nova York, não sei o que lá, só para se achar diferente. Desculpa, só para corroborar o que tu falou, não foi construído um muro para os negros, mas para os latinos sim, né? Exatamente, foi construído um muro para os latinos, né? E aí os brasileiros pegam e fazem um carnavalzão lá em Nova York, e o que os americanos acham disso, né? O que isso alimenta? Alimenta diferença, alimenta conflito, alimenta um monte de coisa que é problemático. Para que ter isso lá? Eu, quando estava lá, eu passava longe dessas coisas, porque eu queria me ver como igual, eu não queria me ver como diferente quando eu estava lá. Né? Eu não queria que as pessoas, que os americanos me vissem como alguém, não, vocês vão me ver aqui como igual. E se alguém me visse como diferente, né? Porque aquela pessoa eu não merecia estar perto dela, ou ela não merecia estar perto de mim. Então pronto, não precisava alimentar isso. Pra gente, por final, eu tô vendo aqui uma informação bem pertinente, né? O Renan sugere, quebra tudo, transforma tudo. Vem cá, e esses ativistas que querem agora até mudar o hino dos Estados Unidos, o autor era proprietário de escravos, os símbolos das estatuetas, as outras coisas, é preciso quebrar no sentido literal ou ignorar isso e viver uma nova realidade? Eu acho que assim, a gente está muito acostumado a combater o efeito e não entrar na causa, né? E como sociedade, a gente delega, porque a sociedade tem os representantes para resolver os nossos problemas, então a gente delega para governo, para criar leis e polícia, eles é que vão resolver os problemas da discriminação, do racismo, né? E esquece de trabalhar, que isso é um problema de base individual, é um problema que a gente está carregando desde que a gente nasceu, né? E estamos sujeitos, inclusive, a atos discriminatórios eventualmente, porque tem coisa lá dentro da gente que às vezes pode, em algum momento, a gente ser racista, a gente ser machista, então assim, é um trabalho que a gente tem que trabalhar a consciência do indivíduo, né? Então a gente tem onde é que que o meu comportamento pode
está sendo machista, está sendo racista, está sendo xenofóbico, enfim, discriminando o velho, o idoso. E esse trabalho que eu acho que a sociedade não está vendo ainda. Né? A gente quer delegar e aí acontece isso. A gente, então o negro, a gente tem que criar... O negro tem que se orgulhar de ser negro. Para quê? Né? Tem que se orgulhar de ser ser humano. Igual todo mundo. Nós temos que trabalhar... Então, assim, aí isso cria ressalta mais, reforça mais essa discriminação, né? Porque eu sou negro, então agora eu preciso, né? Ou eu sou a mulher, então defender os direitos da mulher. A gente tem que trabalhar o indivíduo para que ele se conscientize de que todo mundo é igual, a base de todo mundo é a mesma, né? E que só assim os comportamentos racistas, comportamentos discriminatórios vão deixar de existir. Porque às vezes a gente cria lei, né, ou pune, né, mas o comportamento ele é só a ação, ela é só o final ali, né? O comportamento ainda está lá dentro, né? Então não adianta querer punir, querer só isso, né? Isso às vezes pode até ajudar em diminuir violência, né? Mas se o indivíduo não trabalhar dentro de si próprio, se a gente não trabalhar a gente para influenciar outros a trabalharem em si próprio esses comportamentos, identificar, enxergar onde é que eles estão e querer mudar, né? Não adianta, é isso, vai se repetir os comportamentos, as coisas vão se repetir, as violências vão se repetir e vai continuar como está. Muito legal, muito legal. Vou citar a frase do Morgan Freeman, que o Renan passou um vídeo legal lá dele sendo entrevistado e tal, e daí ele deu uma dura lá no cara, ele escreveu a seguinte frase: o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Essa frase é bem marcante, realmente. Alguém quer emitir alguma opinião ainda a respeito do todo aqui, do conjunto da obra, ou não? Eu quero fazer aqui ler um texto que eu recebi num grupo, que achei bem interessante, de um amigo nosso. Não interessa se um corpo é gordo ou magro, ele é o templo do espírito e este é eterno. Não importa se os braços são longos ou curtos, sua função é o desempenho do trabalho honesto. Não importa se as mãos são delicadas ou grosseiras, sua função é dar e receber bem. Não importa a aparência dos pés, sua função é tomar o rumo do amor e da humanidade. Não importa o tipo de cabelo, se ele existe ou não na cabeça. O que importa são os pensamentos que por ela passam. Não importa a forma ou a cor dos olhos. O que importa é que eles vejam o valor da vida. Não importa um formato de nariz. O que importa é inspirar e expirar a fé. Não importa se a boca é graciosa ou sem atrativos. O que importa são as palavras que saem dela. Então eu acho que resume bem aí, né? Nosso grande autor, pensador, hein? Grande pensador, Carlos Henrique. Você sabe que eu publiquei isso há 7 anos atrás, né? E, é muito presente, é muito atual e sempre será, né? Se a gente analisasse bem essa questão aí, meu Deus do céu, a gente iria para essa direção que o Renan sugeriu, que é essa direção de valorizar o ser humano em todos os sentidos e buscar ser mais humano acima de tudo. O teu texto, Carlos, fala bastante no que não importa, no que importa, né? E importar é colocar a porta dentro. Então, o que a gente coloca a porta dentro do nosso pensamento, né? Eu me importo com o julgamento. Se eu me importo em julgar, e se eu me importo em não julgar, eu estou colocando porta dentro de alguma coisa diferente. Muito bom. Bom, deixar um abraço. Eu quero que o Renan termine o programa hoje, porque a gente vai exibir alguns programas, alguns takes, digamos assim, dos programas até agora produzidos num período aí de julho, para que depois a gente possa reformular, dar um novo formato ao programa. Mas, ô Neto, grande abraço, prazer tê-lo aqui nesse programa, esse dia 2 de julho. Abraço para ti. Muito obrigado, foi um prazer, e eu quero deixar uma mensagem para o meu filho do meio, Franco, que hoje ele completa 10 anos, 2 mãos cheias, como ele diz. Um beijo, Franco, te amo, e aproveita o teu ano, o teu dia aí. Legal. Renato, vamos lá, Renato. Beleza, é muito bom o programa de hoje, com várias pessoas e a gente discutindo esse tema que é de suma importância para a nossa felicidade. Tá certo. Roger Zen, que bom tê-lo aqui, Roger.
Valeu, Carlos Henrique, valeu todo mundo. Poxa, eu tô saindo do programa aqui bem mais completo, vamos colocar assim, mais expandido. Maravilha, muito bom participar, eu acho que, né, fantástico, assim. Sem palavras, vamos dizer assim, vamos terminar dessa forma, sem palavras. Muito bom. Vou aproveitar as férias e os novos óculos para ler o seu livro, Saindo da Caixa. Saia da Caixa você também, uma obra maravilhosa do Ronaldo Carvalho. Ronaldo, parabéns pelo artigo. Ainda não li todo porque eu até justifiquei, mas já li umas 16 páginas pelo menos e vou adiante, aproveitando julho agora para acabar de ler o seu livro. Parabéns pela iniciativa de contar a tua experiência no livro, que é muito bacana. Valeu, Carlos, obrigado. O livro tem muito do que a gente conversou aqui hoje, né? As caixinhas e exatamente essas discriminações que a gente vai acumulando ao longo da vida aí, né? Obrigado pela oportunidade de participar. Foi muito bom para mim também aqui. Valeu. Tá certo, então. Renan, brigadão. Renan, explica então o que nós vamos fazer a partir de agora. O movimento orgânico, o programa Acordar e Agir do Movimento Orgânico toma uma nova forma, toma um novo caminho. Vamos lá. É isso aí, cara. Eu acho que a gente escolheu um tema bem marcante assim para fechar esse ciclo, né? Eu acho que a vida ela é composta de ciclos, então o movimento orgânico, o próprio Acordar e Agir já teve alguns ciclos, né? E nós estamos agora finalizando mais um ciclo com esse programa e a gente vai reprisar aí alguns programas nesse mês de julho e depois a gente está pensando ainda de uma forma bem livre em como a gente vai continuar trazendo para todo o nosso ouvinte aí, ouvinte dos podcasts, ouvinte da rádio, ouvinte do Facebook, do YouTube, como é que a gente vai continuar trazendo essas mensagens que são importantes, que a gente considera esse aprendizado, as coisas que a gente aprende e compartilha, como é que a gente vai continuar trazendo isso para as pessoas, né? Porque, no fundo, o que a gente fez aqui e faz sempre é com essa intenção, né? A intenção da gente, né, coisas que a gente sabe que está aprendendo, né? A gente não sabe tudo e não sabe nada ainda, na verdade, mas cada coisinha que a gente aprende, a gente faz questão de compartilhar para que as pessoas possam ter uma vida mais tranquila, mais leve e possam levar a vida, né, acima de tudo com essa igualdade, sabendo que nós somos seres humanos acima de tudo e que, né, somos iguais e quanto mais iguais, melhor a vida. Ok. Olha, o programa de hoje é o de número 160. São 160 episódios e a partir de agora, num trabalho especial, o grupo decidiu fazer uma edição de alguns desses programas e trazer para as próximas edições do Acordar e Agir, até que se reformule então por completo toda essa forma do movimento orgânico fazer a sua aparição nas telinhas das pessoas que curtem uma conversa legal, saudável e essa busca incessante que nos deixa todos, de certa forma, insatisfeitos, né? E por isso a gente busca um mundo melhor para todos. Pessoal, um grande abraço, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.